Bom dia. Está muito bonito de ver daqui, né? Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Estamos felizes nesse dia. Nós queremos conhecer as irmãs que nos visitam, né? Nós fizemos o convite em várias igrejas. Fica de pé, as irmãs que não são da nossa igreja, que nos visitam. Olha aí que bênção. Muitas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Agradecemos a presença. É muito bom ter vocês conosco, viu? Que seja um dia de bênçãos para todas nós. Bom, eu fiquei para apresentar a Edmeia. Eu falei que não precisava, porque, né, todo mundo já conhece. Mas a missionária Edmeia é uma mulher de Deus, uma mulher que Deus tem usado muito, né? Tem um trabalho maravilhoso ali no Rio de Janeiro, no Morro Dona Marta, onde ela cuida de crianças já há quantos anos, minha irmã? 28 anos, né? E é palestrante aí pelo mundo todo, pelo mundo afora. O mundo já ficou pequeno, né, minha irmã? E agradecemos a Deus pela vida dela. Nós vamos orar por ela agora. Pai de amor, obrigada. Obrigada por esse dia que o Senhor reservou para nós, para estarmos aqui. E obrigada pela tua presença viva no nosso meio. Nesse momento eu te peço pela tua serva Edmeia. Ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando, que ela seja a boca do Senhor neste lugar, e que ela venha falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela, e que venha ao encontro dos nossos corações, e que os nossos corações estejam abertos para ouvir, para acolher a Tua palavra, e essa palavra faça diferença nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãs. É muito bom estar aqui de novo nessa igreja, com essa turma aqui. Eles esqueceram de mim durante muito tempo. Mas quem é vivo sempre aparece, sempre é convidado. Então, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês hoje. Vamos começar falando de uma mulher um pouco improvável, mas uma mulher. E por isso eu gostaria de convidar as irmãs para abrirem a palavra no capítulo 2 do livro de Josué. Vamos falar de Raabe. No capítulo 2 de Josué está escrito assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados.
Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. Amém. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou em 2 etapas. Era o princípio do sonho de Deus, que primeiro criou todo o universo, e no meio do universo separou um planetinha, porque Ele tinha um propósito para aquele planeta. E quando Deus olhou para aquele planeta, sabendo que estava na hora dele começar a manifestar o seu projeto para aquele planeta, a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas pela sua palavra. E depois Deus passou a limpo a sua obra. A Bíblia diz, e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, então, agora façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Eu morei 3 anos no Iraque, e lá chegou o momento em que eu comecei, eu fui fazer o curso de História da Mesopotâmia, especialmente do Fértil Crescente, ali na Universidade Federal de Basra, que é a antiga Caldeia. E a minha professora de História do Fértil Crescente, ela era turca, cristã, professora da História dali. E ela, filha de iraquianos, casada com iraquiano, ela uma vez disse assim, ela nos levou no lugar onde era o paraíso terrestre. E ela disse, Deus criou todo o universo, e no universo Ele separou um planeta, a Terra, e quando criou a Terra, esta Terra está dividida em vários continentes. Cada continente é cheio de países, e cada país tem as suas cidades, as suas regiões. Mas de todo o universo, este lugar que vocês estão pisando é o lugar onde o Eterno se curvou e tocou. Porque Ele criou tudo pela sua palavra, mas na hora de fazer o homem, Ele entrou com as mãos. Ele tocou com as mãos e do barro do Iraque, Ele criou o homem. Por isso, todo homem é iraquiano. Isso é a ideia dela, né? Bem que eu acreditei e continuo achando que é. Mas não faz mal. Aí ela disse, daqui ele fez Adão, daqui ele chamou Abraão, chamou Noé, chamou Abraão, todo semita é da tribo de Sem, que é a Caldeia. Então, Jesus Cristo é semita. Em outras palavras, é iraquiano. E assim ela foi embora. Tem um iraquiano assentado à destra de Deus. Não é mais nenhum homem, já é iraquiano. Você vê como uma pessoa sabe botar para cima aquilo que é seu? Então, naquele dia, eu fiquei olhando, eu disse, eu gostaria de ter prazer em ser brasileira, como essa mulher tem prazer de estar aqui. E é verdade. Deus, então, foi criar o homem. Mas Deus criou o homem do barro. Não há como mudar essa história. Ele criou o homem do barro da terra. Mas na hora de fazer a mulher, Ele não tocou no barro. Ele podia ter de novo tocado o barro e feito uma boneca.
Mas não, ele pegou do material pronto. Ele pegou do material que já tinha vida, que já tinha sangue. Um material trabalhado, um material burilado, um material mais delicado. Para fazer a mulher, ele fez questão de ter carne, sangue, osso, vida. E assim ele criou a mulher da forma que estava no coração dele. Pode sair a deturpação mental que sair, mas mulher é mulher. É criação de Deus, é expressão de Deus, é sonho de Deus. Foi Deus que inventou. Não dá mais. Pode fazer o que quiser, mas mulher ninguém faz. Só Deus. Agora, a mulher, feita de forma bem diferente do homem, todos nós sabemos, é uma pessoa que por isso ela expressa. Ela se expressa de forma diferente, ela é diferente, e parece que Deus sempre quis a mulher diferente do homem. Senão ele teria criado a mulher igual ao homem. Mas quando nós olhamos para essa mulher aqui, Raabe, a Bíblia diz que ela era uma meretriz. E a Bíblia não esconde defeito nem pecado de ninguém. A Bíblia expõe. Se não tiver, tudo bem. Mas tendo, a Bíblia deixa. Aqui, ó. Raabe não era apenas uma prostituta. Raabe era dona de um prostíbulo. Então você pode imaginar como era essa mulher. Ela era uma mulher que tinha autoridade. Porque lidar com um homem que vai em prostíbulo não deve ser fácil. Porque não era apenas ir ao prostíbulo. É a bebida que entra ali. São as conversas. O tipo de gente que diz palavrão, que não respeita. E quem anda nesses lugares é geralmente homens que estavam de passagem. Naquelas épocas, o comércio era feito assim, só tinha uma estrada. Os meios de comunicação eram quase inexistentes. E o meio de circulação, estradas, era de forma muito primitiva. Então estava ali em Jericó essa mulher, cheia de emoções, mas porque era mulher, também cheia de frustrações. Porque toda mulher sonha e quer ter uma proteção, ter um amparo, ter uma cobertura, ter alguém que se importe com ela, ter alguém que parta na frente para entregar a própria vida para defendê-la. Mulher foi feita para ser defendida. Por isso Deus a tirou da costela. Significa que ela precisa de proteção. Então existe no coração de toda mulher esse desejo de ser protegida. Aí que vem a palavra submissa. Submissa é amparada, protegida, cuidada, amada, coberta. Então, quando isso não acontece, existe uma frustração tão grande. E nós sabemos que a frustração causa ira. E o acúmulo de iras causa neurose. E depois de uma porção disso, uma depressão pode chegar. Então você pode imaginar uma mulher naquela época, ela não era seguidora do Deus de Abraão, a lei de Abraão, a lei de Deus ainda não tinha sido, ainda não estava ali em prática e ela não era de Israel. Essa mulher ficava ouvindo todas as conversas que os homens diziam lá.
e eram homens viajantes. Era assim que as notícias chegavam. Então, as notícias de fora de Jericó custavam muito a chegar. Mas, seguramente, Raabe também não era bem vista pelas pessoas de Jericó, porque ela era uma prostituta. Então, as mulheres não podiam nem olhar para ela. Ela não devia ser aquele tipo de pessoa que se expõe muito na rua. Mas ela era um personagem importante em Jericó, porque até o rei conhecia Raabe. Agora, uma mulher sozinha, mas tinha família. Mas se nós olharmos mais de perto para essa mulher, havia uma solidão muito grande na vida dela, um vazio para ser preenchido. Essa mulher, de uma hora para outra, começa a ouvir uma história diferente. Todos sabiam a respeito do Egito, que era a maior potência da época. Todos sabiam a respeito do poder, da autoridade de Faraó. Todos conheciam que o Egito tinha a maior quantidade de escravos e eram escravos hebreus. Escravos sem terra, escravos sem nação, mas escravos que falavam a mesma língua e que estavam sofrendo dentro do Egito. E as pessoas sabiam que esses escravos falavam que eles tinham um Deus que ia dar para eles uma terra. Só para fazer um parêntese. Talvez nem todas as pessoas aqui que estão me ouvindo saibam que a terra prometida de Deus a Israel é toda a Palestina, todo o Líbano, todo o Iraque, 3/4 da Jordânia e metade da Síria. A terra prometida é isso tudo. Não é só lá aquele cantinho onde está Israel. Então, era uma terra muito vasta. Os escravos hebreus não sabiam, talvez, da extensão, mas eles sabiam que era Canaã. E todas as pessoas deviam rir deles, porque eles diziam que tinham um Deus poderoso. Mas que Deus poderoso é esse que deixa o seu povo ser escravizado? 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos escravizado. Deuses poderosos eram os deuses dos egípcios. Porque os egípcios tinham poder para escravizar. Naquela época, não era a questão do monoteísmo ou do politeísmo, mas era o enoísmo, a crença de que o povo que tem o Deus mais forte é esse que vence na guerra. Então, o Deus de Abraão era um Deus de mentira, como diz agora, é fake. Era um Deus fraquinho, porque ele era derrotado, subjugado aos deuses egípcios. Até os deuses de Jericó eram mais poderosos. De uma hora para outra, chega no prostíbulo de Raabe um caixeiro viajante. Isso não está escrito na Bíblia, por minha conta, por isso que eu saí do púlpito. Ei, vocês estão sabendo o que está acontecendo? O quê? Estão falando que o Deus de Israel parece que está mostrando a cara. Como? Dizem que o Deus de Israel se levantou para tirar os escravos hebreus do Egito. Diz que mandou um homem lá, chamado Moisés, representante de Deus.
e fez um estrago na frente de Faraó. Chegou um ponto que ele mandou uma praga de rãs, que as rãs subiram todas na terra do Egito, e subiu no Faraó e nos oficiais, e o Faraó teve que ir se humilhar diante desse homem Moisés, pedindo para o Deus dele tirar as rãs, porque os deuses egípcios não conseguem. Foi mesmo, mas como não é possível? Isso daí é balela, isso não existe, está vendo logo? Isso é conversa de escravo. Olha, disseram, diz que Faraó foi lá todo coberto de rã, e até para falar, ele tinha que tirar a rã da boca. Comentaram aquilo, acharam. Daqui a pouco veio outro e diz assim, está por fora. Agora o Deus de Israel mandou praga de piolho. O quê? Piolho. Piolho! Foi, cobriu tudo, está um arraso. O Egito não dá nem para a gente entrar. E foram passando as semanas, e aí vem praga de treva, de gafanhoto, de tudo. E Raabe está ouvindo. Minha filha. Muito obrigada. E Raabe está ouvindo as notícias. Mas o que está acontecendo no coração dessa mulher? Ela está começando a ouvir sobre o Deus de Israel. Ela nunca tinha ouvido falar sobre um Deus que se levanta a favor do seu povo. Ela nunca tinha ouvido falar de um Deus que subjuga e humilha o Faraó. Ela nunca tinha ouvido dizer de um Deus mais forte do que os deuses egípcios. Eu sou desajeitada, né, minha filha? Não preocupa, não. Eu não caio, não. Eu estou acostumada. Eu estou acostumada a pregar assim. Meu Deus, não faz isso comigo, que eu fico até com vergonha. Tem aqui, ó. Já botei, filha. Obrigada. Denise. Aí, essa mulher nunca tinha ouvido falar de um Deus forte. E os homens que viajavam, os cacheiros viajantes, paravam, entravam em Jericó e o point era a casa de Raabe. E ali eles comentavam tudo, e ali eles diziam tudo, e ela, ó. De uma hora para outra, essa mulher começou a ter o coração cheio pelas notícias do Deus de Israel. Ela ficava louca esperando que chegasse alguém e trouxesse mais alguma novidade. Ela queria ouvir sobre esse Deus forte, poderoso, que significa ela começou a ter notícias. A fé vem pelo ouvir. Começou a entrar. A Bíblia deixa muito claro que nós ouvimos a palavra e aquilo vai no nosso coração. Sabemos que o cerne do amor é a admiração. Essa mulher começou a admirar o Deus de Israel. E quando ela começou a admirar o Deus de Israel, é porque ela começou a ouvir sobre os seus feitos maravilhosos. E ela começou a torcer. E começou a pensar, por quê? Nós não temos deuses assim aqui. Por que os deuses do Egito, que eram tão fortes, de uma hora para outra são tão fracos? Por que Faraó, então, não consegue vencer esse Deus? Então, ele não é um deusinho. E assim as notícias foram chegando, até o dia que chegou alguém lá e disse, vocês não querem saber. O Egito, ó, já era. Como? O Deus de Israel mandou uma praga lá
que matou todos os primogênitos dos homens e dos animais, até Faraó não tem filho para subir ao trono. E não é só isso. Tirou os escravos do Egito. Se preparem, porque eles vêm buscar terra em Canaã. E aí ela disse, como? Está vindo a caminho. Eles saíram. Vão chegar aqui, hein? Essa mulher começou a admirar, começou a se apaixonar pelo Deus de Israel. Aí depois veio a notícia mais extravagante. Qual era? O Deus de Israel rasgou o mar para atravessar o povo de Israel. Ora, hoje para nós isso é tão fácil dizer, é tão fácil imaginar. Afinal de contas, Deus já rasgou o Mar Vermelho, já rasgou o Rio Jordão, já abriu o Rio Jordão 2 vezes, uma para Elias passar para ir, outra para Eliseu voltar. Já rasgou o Rio Jordão para o povo entrar ali na terra prometida. Mas para aquela mulher, Raabe, isso era uma coisa que não dava para imaginar. Aquela mulher se apaixonou pelo Deus de Israel. E porque se apaixonou pelos grandes feitos, pela maravilha, a admiração dela era tão grande pelo poder desse Deus, que ela não percebeu, mas ela já tinha saído de Jericó. O coração dela já não estava mais em Jericó com os seus deuses. Estava no Deus de Israel. Um Deus que salva escravos. Um Deus que livra escravos. Um Deus que mata primogênitos, até o primogênito do Egito. E olha e se volta para os oprimidos, para os pobres, para os escravos, para os velhos, para os tortos, para aqueles que ninguém quer, para aqueles que estão sofrendo. Com todo esse poder dele, ele não precisa desse povo. Mas quem é esse Deus? Se esse Deus está fazendo isso tudo por esse povo, ele também faz por mim. Eu também sou uma prostituta, necessitada, solitária. Todo mundo aponta o dedo para mim. As mulheres têm nojo de mim. Na minha solidão, na minha dor, esse Deus se importa com gente como eu. Eu quero fazer parte dessa turma de escravos. Ela começou a amar o Deus de Israel. E depois vieram 2 outras notícias que estontearam Raabe. Primeiro, Deus arrebentou com o exército de Seom, rei dos amorreus. Israel não tinha um exército, mas Seom era conhecido pelo seu exército. E Deus acabou com o exército de Seom, rei dos amorreus. E em seguida, com o exército de Og, rei de Bazã, que eram os 2 outros reis fortíssimos, logo abaixo de Faraó. Então, para ela, esse era o Deus mais poderoso que existe. Sem sair de Jericó, essa mulher se passou para esse Deus. Porque o coração dela já não estava mais em Jericó. Ela agora tinha alguém para amar, alguém para adorar, era o Deus de Israel. Deus estava, sem que ela soubesse, preparando o coração dela. Porque ela não sabia que já estava no exército de Deus há muito tempo. Deus podia ter preparado qualquer outra pessoa em Jericó, mas preparou a prostituta. Por quê? Porque para Deus não existe a prostituta, existe a mulher. E só uma mulher podia ter a visão
que Raabe teve? A visão de proteção. Ela usou o que ela tinha. O que ela tinha. Ela sabia enganar. De uma forma que quase ninguém sabe. Você sabe que mulher enrola. E sabe enrolar. Se não soubesse, não casava. Mulher muda a voz, muda o trejeito, chora. Usa de tudo quanto é artimanha, mas na hora ela fisga. Isso eu não sei de onde que Deus arranjou isso, mas Ele botou na mulher. E é melhor a gente falar aqui, infelizmente tem homem, mas a gente tem que dizer. E quando ela disse que Jericó estava em polvorosas. A Bíblia diz que Jericó estava fortemente armado, porque ninguém saía nem entrava por causa dos filhos de Israel. Agora vamos começar a nossa pregação de hoje. Disse Tim, Josué envia 12 espias santos, de Israel, filho de Abraão, homens santos. Para onde que eles foram? Para o prostíbulo. Nunca tinham entrado em Jericó, mas sabiam onde era o prostíbulo. O faro. Primeira coisa, entraram no prostíbulo. Quando chegaram lá, a Bíblia diz aqui, nós lemos, disse Tim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Observaram? Andai e observai a terra de Jericó. Foram e entraram no prostíbulo. Que 2 espias. Nisso, o rei de Jericó estava atento. Ele disse, olha, disseram para o rei, entraram 12 espias e eram de Israel. Vieram olhar a terra. Por quê? Porque Deus já tinha dito a Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Agora, só precisa tomar. Eles foram olhar. O rei mandou. Olha, foram os espias do rei. Rei, entraram 2 homens aí. E eles estão na casa de Raabe. Vai dizer para Raabe entregar os espias. Quando chegaram lá, Raabe era uma mulher vivida, experiente. Ela sabia onde dormiam as cabras. Então, ela sabia que passava por esse problema, por esse perigo. Ela mentiu. Por que será que ela mentiu? Mas quando ela mentiu para prejudicar Jericó. Dá para entender? Calabar, traidora da própria nação. Ela traiu a nação. Ela deu cobertura aos inimigos da nação. Ela mentiu. Mas ela botou a vida dela. Ela botou o pescoço dela na guilhotina. Porque se o rei descobre que ela fez isso, ela estava morta. Mas ela mentiu. Vocês viram o que essa mulher fez? Enganou, trapaceou. Por que ela botou a vida dela à prova? Porque ela não era mais de Jericó. Ela traiu porque o coração dela não estava mais em Jericó. O coração dela estava em Israel. Ela não era mais serva de um Deus de Jericó. Ela era serva do Deus de Israel. Então, quando houve uma conversão, a conversão se manifesta primeiro no coração. O coração de Raabe foi convertido ao Deus de Israel, porque ela viu o Deus poderoso que se levanta do seu trono para lutar
por um povo indefeso, um povo sozinho, um povo de escravos, um povo que não tem exército, um povo que não tem dinheiro, um povo que não tem poder. Então, ela se passou para o Deus de Israel, o coração dela foi todinho e agora ela passa para o lado de Israel para defender Israel. Ela usou o que ela tinha. Ela falava a língua deles. Ela sabia agora o que tinha que fazer e ela escondeu os espias. Bem, eles fizeram com ela um pacto. Quando ela disse a hora exata para eles saírem, ela disse: eu vou ajudar vocês. Por quê? Olha, nós sabemos que o Deus de vocês deu Jericó para vocês. Outra coisa, todos aqui que ouviram as maravilhas do Deus de vocês, olha o que ela cita. Como ele abriu o mar vermelho para vocês. Olha o que aquela mulher já sabia. O que ele fez a Og e o que ele fez a Seom. Seom, o rei dos amorreus, Og, rei de Bazã. Isso para nós é suficiente para saber o que ele vai fazer aqui. Então está todo mundo petrificado, desmaiado, sem ação. Então, eu estou ajudando vocês. Mas tem uma coisa. Eu sei que o Deus de vocês é Deus lá em cima nos céus. E Deus aqui embaixo na terra. Eu fico impressionado. Terra e céus são o lugar desse Deus. Mas aí que vai entrar um caso. Ela disse: eu estou fazendo isso tudo para vocês. Mas, quando vocês tomarem Jericó, eu quero que vocês salvem a meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, a toda a minha família e a mim. Você vai ver uma coisa. Essa mulher tinha certeza absoluta de que ela não podia salvar Jericó. Mas ela podia salvar a casa dela. Ela podia lutar pela sua família. E eles fizeram uma promessa para ela. E a promessa vem em cima de uma menção que é tremenda na Bíblia, é o fio escarlata. Até hoje, isso é usado, visível em Israel. Eu vou fazer mais um parêntese. Quando chega na festa da expiação, a festa da expiação é uma festa muito importante em Israel, porque é o único dia em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Então fica todo mundo do lado de fora, esperando para ver o que vai acontecer. Só que antes dele entrar, são trazidos 2 bodes. São trazidos 2 bodes. Um está escrito Adonai, para Adonai. E o outro está escrito para Azazel. Adonai nós sabemos que é Deus. Então, aquele bode vai ser sacrificado pelos pecados do povo a Deus. Mas o de Azazel, depois de muitos estudos, é o diabo mesmo. Aquele dali é do diabo. Vai levar os pecados. Vai levar os pecados para o inferno. O que eles vão fazer com esse boi de Azazel? Com esse bode de Azazel? Eles pegam uma lã escarlate e amarram em volta dos 2 chifres do bode.
E eles depois soltavam esse bode no deserto, porque deserto, na cultura antiga, era lugar de demônios. Só que, com o tempo, as cidades foram crescendo e, de vez em quando, encontravam um bode. O bode de Azazel pelas ruas. Então, eles mudaram. Agora, eles soltam, eles vão numa montanha bem alta e lá de cima eles soltam de costas o bode. Quando quebra, já está morto. Só que o sumo sacerdote sempre guardava um pedaço dessa lã escarlata que estava que ele botou no chifre do bode, guardava com ele. Eles sustentam, pouca gente acredita, mas eles creem que chegava um momento que aquela lã, aquele pedaço de lã que o sumo sacerdote guardou, ficava branca. Significa que Deus tinha perdoado o pecado do povo. Daí que vem aquela expressão no livro do profeta Isaías: ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata, ele se tornará branco como a alva lã. Significa, ele será perdoado. Nesse caso de Raabe, eles disseram para ela: você bota a fita escarlata na janela, como sinal. E isso é interessante, porque na hora do povo sair do Egito, Deus mandou que em todas as casas onde tivessem os israelitas, eles deveriam marcar com o sangue do cordeiro. Como eles iam marcar? Eles marcariam nas vergas das portas. Significa aqui, aqui e aqui, de sangue. Isso formava uma letra hebraica, com uma expressão que significa vida. Então, aquilo estava escrito em vermelho, escarlata, vida. Aqui, quando eles saíram do Egito, eles usaram essa prática. Aqui, esses espias dizem para ela botar a fita vermelha, o que significa, se a fita vermelha estiver aí, nós vamos salvar, tirar toda a sua família, todo mundo que estiver dentro da sua casa. Mas se não tiver, vai morrer todo mundo, porque nós não nos responsabilizamos por isso. A Bíblia diz, exatamente aqui, no versículo 21, e ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Quer dizer, ela obedeceu. O que significa? Que assim como lá no Egito, o anjo da morte não entraria na casa que tivesse marcada de sangue, assim a morte não entraria na casa de Raabe, porque tinha fita escarlata. Assim também, a morte não tem poder sobre aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro. Você vai dizer para mim que dentro da casa de Raabe alguém era santo? Não era, mas foram salvos por quê? Porque ela creu no poder da palavra, do juramento que veio na fita escarlata. Assim também, meu irmão, dentro da sua casa, nem todo mundo é santo. Aliás, até você, até eu, nós estamos no processo. Por isso é que Deus nos dá o Espírito. Mas se nós estivermos com a fé, com a segurança que o sangue de Jesus impede a morte, nós somos salvos. Essa mulher, essa prática começou na vida dessa mulher quando ela ouviu as maravilhas do Deus de Israel. E ela começou a admirá-lo. Quantas pessoas estão por aí
sofridas, humilhadas, pisoteadas, emocionalmente arrebentadas. Mas as notícias não chegam. Ninguém leva, ninguém vai. Ninguém quer se misturar. Eu pertenço a uma igreja no Rio de Janeiro, que é uma das igrejas ricas do Rio de Janeiro, é uma igreja anglicana, só celebra o culto em inglês. Os pastores vêm da Inglaterra, da África do Sul, da Austrália. Os jardins são todos cronometrados, com árvores, com plantas caríssimas. Tudo ali, se levantar o preço daquelas plantas, dá um dinheirão. Um dinheirão. Não sei se alguém aqui viu aquela novela Rei do Gado. Aquele casamento lá na minha igreja. Quando a Globo fazia os grandes casamentos, era lá na minha igreja. Por causa dos vitrais. O luxo é lá que está a escola britânica. Você pode pagar 8, 9 mil reais por mês para o seu filho, ele estuda lá. Só que quando você chega na frente da igreja, com todo o aparato de porteiros e seguranças, se você olhar assim para o lado direito, ali está o Morro de Dona Marta. Eu gosto de falar isso aqui com propriedade, que a Denise está aqui, a Denise conhece aquilo. E se eu mentir, ela vai dizer, já era. Está lá. O Morro de Dona Marta, quando eu cheguei do Iraque, cheguei para o Rio de Janeiro, e eu fui para a igreja, para essa igreja, porque eu fui criada tendo o culto anglicano, em casa era tudo em inglês. Meu pai não permitia que falasse inglês, falasse português dentro de casa. Aí ficou aquele negócio assim, Deus entende inglês. Então, sem entender, eu fui procurar uma igreja anglicana, de língua inglesa. E só tem essa no Rio. Fui para lá, estou lá até hoje. Descobri que é tudo a mesma coisa. Seja presbiteriana, batista, anglicana, o negócio é você. Está lá o Morro Dona Marta. Quando eu olhei e vi o Morro Dona Marta, eu olhei porque eu já era uma intercessora. Estudava a palavra de Deus, louca por Jesus Cristo, uma cristã e tanto. Uma maravilha. Salva, crente, não bebo, não fumo, não adultero, não vou na boate. Não. Parece até que Adão fez isso lá no Éden. Eu canso de dizer para o povo, lá no Éden, Adão não bebeu, não fumou, não foi na boate. Não tinha nem perna de outra mulher para ele olhar, só tinha da dele. Que pecado é esse que o pessoal está assim, eu não bebo, sou crente. Está aí, qual é o problema? Aí, eu estava assim nessa, sou crente. Uma mulher crente. E quando foi um dia, eu estava saindo da igreja, meu marido na frente comigo e eu com meus 2 filhos atrás, num Puma GTB. Aí chegou na porta, o porteiro abriu o portão, era um diazinho de chuva. Mas não era aquela chuva, aquilo que o paulista chama garoa. Assim do lado do nosso carro, do lado dele, veio uma menininha assim, negra. Ela devia ter uns 5, 6 anos. Magra. Cabelo duro assim, que nem o meu, mas o dela apontava para cima. Apontava para o céu. Aquele vestidinho completamente velho. E ela tinha no pé uma sandália havaiana amarela. Só que a sandália, ela devia estar calçando uns 29 e a sandália devia ser 25. E ela tinha na mão uma caixinha
E ali dentro, eu não sei se tinha aquele biscoito bis ou se era chiclete. E ela veio para oferecer. Só que quando ela veio para oferecer, o meu marido nem abriu o vidro. Passou assim. Quando ele saiu, que passou em cima de uma poça de água, que já tinha virado lama, a água veio toda em cima da menina, ela deu um salto para trás, os docinhos dela caíram. E eu queria sair do carro para ajudá-la, porque a culpa era nossa. E meu marido disse que se dane, saindo da igreja. Ali, naquela hora, nasceu essa mulher aqui. Foi ali. Eu tive o meu momento. Eu tive o meu momento. 2 crianças, meninas, essa. E a primeira foi quando houve a minha conversão no Iraque. Uma pastorinha beduína de 9 anos, Suheila. Para você ver como criança, Deus me atinge através de crianças. Dali em diante, eu não fui mais a mesma mulher. Fomos para o restaurante, tá? Passou o domingo, e eu com aquela dor no coração, eu tive certeza absoluta que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu ia fazer. E você sabe como é mulher. Quando tem que fazer, vai fazer. Não adianta falar. Convencer o coração de uma mulher, só Deus. No outro dia, levei meus filhos no colégio, fui lá para a igreja. Perguntei para o porteiro, o senhor lembra que ontem tinha aqui uma menina pequenininha? O senhor conhece aquela menina? Ele disse, eu não. Mas de onde é aquela menina? Ele apontou o braço, me lembro do braço daquele homem assim. Apontou para o Morro Dona Marta. Eu nunca tinha visto aquela favela. Eu não sabia que aquela favela existia tão próxima da igreja. Porque lá no Rio, cada bairro chique tem direito a 1 ou 2 favelas. Mas eu não estava acostumada com isso. Lá no Rio, as favelas na Zona Sul, até lá pelo São Conrado. Onde é que está a Rocinha? São Conrado. Não é? Onde é que está Babilônia? No Leme. Não é? Babilônia e Chapéu Mangueira. Onde é que está Pavãozinho? Copacabana. Ladeira dos Tabajaras. Eu posso dizer para você, bairro rico tem, no mínimo, uma favela. Uma. E eu fiquei olhando para aquilo que eu não estava acostumada. Eu nunca tinha visto. Aí eu disse, aqui, do lado do gabinete do prefeito, ali tem a escola alemã, escola britânica, a escola adventista. É Botafogo, Santo Inácio. Tudo. E a favela lá. Altamente visível, porque Jesus Cristo não erra. Ele disse, ninguém pode ocultar a cidade edificada sobre o monte. A cidade edificada sobre o monte é uma favela. Na Europa você encontra cidades lindas edificadas sobre os montes, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, pode contar que é favela. A não ser que eu não saiba o que eu estou dizendo. Agora, eu pensei, eu tenho que descobrir essa criança. Eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Aí eu peguei uma estratégia. Eu levava meus filhos de manhã no colégio, voltava, estacionava o meu carro naquele posto Shell, ali na São Clemente, esquina com a Rua da Matriz, de frente para o Morro Dona Marta, ficava lá. Eu orava pelo morro,
orava por aquele povo, mas eu pedi a Deus que eu queria encontrar aquela menina. Nunca encontrei até hoje. E aí, eu ficava vendo umas coisas e meu coração ia se derramando. Chegou um ponto que eu orava, Senhor, me dá esse morro, senão eu morro. Só que eu tinha um impedimento, e o meu impedimento era meu marido. Ele não queria ouvir falar de pobre. Ele não queria ouvir falar de ajudar ninguém. Porque ele dizia, quem dá aos pobres, empresta a Deus. E ele dizia, quem tem que fazer isso é o governo, porque eu pago os meus impostos todos em dia. Ele dava certo que pagava imposto. Mas não adianta pagar imposto se o governo não faz. E se o governo não faz, eu vou fazer. Não admitia. Ele foi ficando tão duro a respeito disso que eu não podia mais falar. E depois ele começou a me proibir de ir na igreja. E isso foi muito bom, que eu resolvi que eu tinha que orar mais. E eu fiquei orando. E, logicamente, fazendo as coisas por trás dos panos. E falei com o meu pastor virou uma arara comigo, você tem que fazer o que o seu marido manda. Fica em casa. E assim a coisa foi ficando muito angustiante. E meu coração estava angustiado. Até o dia que eu não aguentei mais. Eu tinha que fazer um curso em Singapura, curso de liderança cristã. E na véspera da minha viagem, nós tínhamos uma reunião de intercessão, líderes, que nós oramos por autoridades. E ali, diante de todos, eu chorei muito. Eu entreguei, mas eu entreguei o coração do meu marido nas mãos de Deus como eu nunca tinha entregue. Porque eu queria começar, eu queria subir. De uma hora para outra, eu não queria ir para casa, eu queria ir para a favela. Ardia no meu coração. E quando eu cheguei em Singapura, no segundo dia, na hora da aula, me chamaram. Eram 10 horas da manhã. Era o meu pastor com a minha filha para dizer que meu marido tinha tido um infarto, estava morto e não dava tempo de eu voltar para o enterro. E minha filha e meu pastor pedindo, fique aí. Fique aí. São $10.000 o curso, fique porque você não tem nada para fazer aqui. Minha filha era advogada, ela morreu 1 ano depois do meu marido. Bem, ali eu fiz um voto. Chorei, logicamente. Ele foi meu único namorado, primeiro e único. Eu amava aquele homem, amava sim. Mas ele morreu. Eu fiz um voto ali a Deus. Nunca mais casar. Eu tinha 43 anos. E dedicar todos os momentos da minha vida na pregação da palavra do reino para manter e ajudar crianças pobres do Morro Dona Marta. Eu tinha certeza disso, que eu tinha que trabalhar. Eu dizia para o meu marido, você não tem que dar nenhum tostão. Eu posso trabalhar para ajudar. Não. Você tem 2 filhos, é aqui. E quando ele morreu, eu sabia que Deus estava me liberando. Eu fiz o voto, são 28 anos de viuvez, 28 anos de projeto, 28 anos de pregação, para trabalhar com aquelas crianças. O Morro Dona Marta, quando eu voltei de Singapura, comecei o trabalho com eles na rua, porque ninguém podia subir o Morro Dona Marta, era a favela mais violenta do Rio, com a maior concentração de centro de macumba. E aí eu comecei sem saber nada. E continuo sem saber. Sabe por quê? Não tem um livro neste mundo que ensine a você
como fazer um trabalho na favela. Não existe professor para isso. Existe muito crítico do seu trabalho. Não existe quem quer se envolver. Por quê? Porque é um dinheiro que só vai. Vai e o retorno é para o reino. E reino de Deus ninguém vê. Porque Jesus disse, não virá o reino de Deus com visível aparência. Nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então ninguém vê o reino. O retorno é para o reino. Ninguém quer investir. Qualquer pessoa quer botar lá o nome da sua denominação. Mas, e como é que vai ser? Nós podemos te ajudar com R$1.000 por mês. Eu preciso de 35 mil. Você dá 1.000 e fica por conta da sua igreja. Desculpe, mas tchau, tchau. Eu nunca tive ajuda de governo, porque se o trabalho é de Deus, eu sou maravilhada, é com o dono do trabalho, é com o senhor do trabalho. A minha paixão, eu compreendo o coração de Raabe, porque aquela mulher se apaixonou por Deus. Ela se apaixonou pelo Deus poderoso, pelo Deus que nos céus e na terra ele se envolve pelos pobres, pelos necessitados, pelos sozinhos, pelos desvalidos, pelos rejeitados, sem pedir nada em volta. Eu sou apaixonada por esse Deus. Portanto, eu nunca tive ajuda de governo, nunca tive ninguém financiando. Graças a Deus, nós temos Deus. É Ele que manda, e eu vou dizer para você, quando você me vê assim, 73 anos, não paro. Lógico, eu tenho um combustível diferente. O meu combustível é paixão. Eu sou apaixonada para acordar de manhã e dizer, Senhor, vamos? Porque Ele já está pronto na porta. Você está esperando, nega? Então, eu vivo assim. É dessa forma. Eu posso compreender o fogo que veio no coração de Raabe. Eu vou dizer, enquanto Deus não toca fogo no seu coração, não adianta. Chama apagada não aquece. Chama apagada não ilumina. Chama apagada não serve para nada. Mas na hora que ele toca fogo, a fumaça incomoda, a luz atrapalha, tudo aquece, tudo chama atenção. E esse é o grande problema nosso. Nós temos medo de sermos incendiados. A notícia sobre o poder de Deus, a notícia sobre o envolvimento de Deus com um povo escravo, com um povo sofrido, com um povo desprezado, tocou fogo no coração dessa mulher. Foi só notícia. Ela ouviu falar. Às vezes eu fico pensando, por que as pessoas não estão ardendo? Será que a nossa pregação hoje não está mais servindo para tocar fogo nos corações? Se a fé vem pelo ouvir, e a fé é a moeda do reino, e a Bíblia diz que a fé é certeza do que eu espero, e é a convicção de fatos que eu não vejo. O Morro Dona Marta, em novembro, quando eu entrei, era isso aí. Em 1990. Depois de 12 anos, acabou o último centro de macumba. Mais 2 anos, em 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. Em 2008, já estava pacificado mesmo. O governo foi lá e botou a primeira UPP. Foi aí que eles tiveram a ideia.
O quartel-general do Comando Vermelho é o Morro Dona Marta. Vamos começar lá, porque está pacificado. E esse governador Sérgio Cabral foi lá, mandou ajeitar um campinho, botou grama artificial, jogou bola com as crianças, o povo amou. Porque eu não sei, o povo pobre gosta tanto de político. Eles vão lá em época de eleições, e mentem, e o povo gosta. Vai lá, todo mundo vota. Passa 4 anos, não fez nada, vai de novo, o povo gosta. Eles se sentem honrados pela presença de pessoas cheirosas, pessoas importantes, pessoas que tomam banho. Entende? Eles gostam. Resultado. Em 2008, ele colocou lá a primeira UPP. Não teve um tiro. UPP é Unidade de Polícia Pacificadora. Não teve um tiro, não teve uma gota de sangue, não teve uma prisão. Estava pacificado. Estava pacificado. Agora, fizeram... Todo mundo achou que ia dar certo em todas as favelas. Olha aí. Deu? Como é que se pacifica? Trazendo arma. O príncipe da paz é Jesus. Se não trouxer Jesus, não tem paz. O mundo fala de paz derramando sangue. Como é que eu vou pacificar uma cidade matando as pessoas? Deixando viúvos, deixando órfãos. Eu pacifiquei. Eu trouxe dor. Esse modo de fazer paz não dá. Como é que eu vou fazer paz levando exército armado? Isso não é paz. Mas é o jeito dos homens. Uma coisa é séria. Nós, do reino de Deus, estamos aqui na contramão. A imprensa, quando viu o que aconteceu no Dona Marta, fez a pesquisa e descobriu que 83% da população do Morro Dona Marta era evangélica. Agora, nós encontramos pessoas que têm fogo. Eu vou usar um exemplo porque é o único que eu tenho. É porque a Denise está aqui. A Denise e o marido dela, um médico, subiam o Morro Dona Marta lá, cheio de sangue, cheio de armas, violento, e eles subiam lá, com o carro deles, com o dinheiro deles, com o tempo deles, para abraçar aquelas crianças. Oh, época maravilhosa. Eu agradeço a Deus e agradeci tanto a Deus pela vida de vocês. Não é pelo trabalho que você faz, é pela sua presença. Porque as pessoas se sentem honradas de ver uma pessoa branca, loura, dos olhos azuis, doutorada em música, e o marido dela médico. Eles vieram aqui por nós. Ah! Então esse Deus do céu é Deus na terra também. Ele ainda move corações. Ele ainda toca fogo em vidas. Olhe bem o coração de Raabe. Quem é que amava Raabe? Quem ama uma prostituta, uma meretriz. Não é que ela fosse uma prostituta escondida. Ela era uma prostituta aberta, todo mundo sabia quem ela era, até o rei. Quem é que queria estar perto dela? Quem é que respeitava? Quem valorizava uma prostituta? Quem? Então, acostumada a ter a rejeição, acostumada a ter a dor, essa mulher amava a família dela. Ela queria o bem para a sua família. Mas ela tinha uma necessidade tão grande, um vazio tão grande na alma, ela sonhou muito alto. Quando ela ouviu falar desse Deus, parece aquela
prostituta, aquela pecadora que veio aos pés de Jesus por trás. Porque ela não se sentia digna nem de ir pela frente. Aonde ela foi? Aos pés. Porque ela não era nem digna daquilo, ele podia ter dado um coice nela. Esse é o sentimento de uma prostituta. Aquele povo no Egito, na visão deles, era a pior ralé, escravos. E aqueles escravos hebreus não eram santos, não. Não eram santos, não. Aquilo devia ser uma raça, pelo que eles fizeram no deserto. Dá para você ver que ali não tinha ninguém bonzinho, não. Tudo parecia crente. Era tudo pecador. E quando ela viu que esse Deus, ele se voltou para eles, ela pensou, então, ele cuida de mim. Então, ele também me aceita. Então, eu quero esse Deus que cuida dos necessitados. Isso é uma coisa linda na história de Lia, a irmã de Raquel, mulher de Jacó. Como ela confiou no Deus que cuida dos desvalidos, dos necessitados, dos rejeitados. E por isso essa mulher teve o coração cheio de uma esperança. Será que nós estamos prontos para buscar pessoas, para expandir a nossa experiência, para amar como Deus, como é que uma notícia dessa vai chegar ao coração de tantas pessoas que esperam, se não for através de nós? Olhe os mensageiros do amor de Deus por Israel. Homens viajantes que iam no prostíbulo. Viu? Quem eram eles? Homens que visitavam prostíbulos. Eles chegavam dizendo as maravilhas que Deus tinha feito no Egito. E porque eles diziam com tanta admiração, com tanta ênfase, eles pregavam do que Deus estava fazendo, aquilo tocou fogo no coração de uma prostituta. E Deus se instalou ali. E o púlpito era dentro de um prostíbulo. A pregação, o anúncio das maravilhas de Deus. E aquela mulher foi atingida, sabe lá quantas outras. Mas Raabe aqui, ela representa uma porção de pessoas que estão maravilhadas pelas obras de Deus, mas que estão dentro de Jericó. E de uma hora para outra, essa mulher, o coração dela não estava mais em Jericó. Ela estava em Jericó, mas o seu coração estava em Israel. Ela parecia uma adoradora de Baal, mas ela estava adorando ao Deus de Israel. Como nós, que Deus nos deixou no mundo, mas Ele disse que não somos do mundo. Como o povo de Israel, que nasceu no Egito, mas não era do Egito. Aquela mulher foi arrancada porque ela começou a olhar para o Deus de Israel. Meus irmãos, tudo o que nós precisamos fazer é abrir a boca para falar das maravilhas de Deus. Só isso. Hoje de manhã, quando entrei lá no hotel, no carro, teve uma mocinha que foi me buscar, ela estava com a mãe dela. Eu disse, gente, olha esse céu. Lá no Rio a gente chama esse céu, céu de brigadeiro. Aí a mãe dela começou a se gabar do pôr do sol de Brasília. Que aonde ela mora, então, tem um pôr do sol. Aí nós começamos a falar do que Deus criou. Agora eu podia ter dito para ela assim, e a política daqui, mas que vergonha. Não ia mudar nada.
Não é melhor falar das coisas de Deus? Não existe um assunto melhor para você introduzir Jesus na vida de uma pessoa. Enquanto nós temos mais 10 minutos, eu vou dizer para vocês. Depois que minha filha morreu, nós estávamos numa reunião de alguém foi falar, eu estava lá. Nessa oração, tinha uma missionária suíça, Daniele. Ela disse, olha, eu estou com muita dificuldade, que eu estou numa pensão, mas está ficando muito caro, eu pago por diária. E eu me preparei tanto para vir para o Brasil, mas eu estou fazendo um trabalho lá no lixão. Não, eu estou fazendo um trabalho no Jardim Gramacho. E ela ensinava a fazer bola de futebol. E ela é coisa de cristão suíço. E ela produzia, e ela dava todo o material. Ela disse, mas agora eu não estou mais podendo pagar. O dinheiro que vem vai todo para a pensão. Se vocês soubessem de um lugar onde eu podia dividir um quarto, para pagar menos, papapá. Aquilo veio no meu coração. Eu morando num apartamento de 4 quartos, só com meu filho. O quarto da minha filha estava lá, meu marido tinha morrido. Eu peguei e disse, vem cá, olha, lá na minha casa tem um quarto com banheiro, tudo para você. Minha filha morreu, eu contei para ela. Tem cozinha, geladeira, fogão, máquina de lavar, telefone e tudo. Eu não posso cozinhar para você. Eu não posso cuidar de você, porque não paro. Mas você vai lá olhar. Se você gostar, lhe dou a chave. Foi, gostou, quase não sai mais. Agora ela está no Nepal. Só que na hora dela ir embora, ela tinha um carrinho velho, que eu botei o apelido de Sansão, porque era Sansão na hora da morte. Todo quebrado, mas era forte. E ela deu o Sansão para um senhor de lá. Mas ela precisava mandar os documentos. Se ela fosse lá levar os documentos, ela perdeu o avião. Eu disse para ela, me dá o endereço, me dá toda a indicação que eu vou lá. E eu fui um dia. Fui para a Central, tomei o trem, desci do trem, tomei outro trem, e do trem eu tomei uma Kombi. Não é carro, é uma Kombi. E tomei a Kombi errada. Em vez de ir para o Gramacho, eu fui para o Jardim Gramacho. E ali eu vi o que eu nunca tinha visto na vida. Eu vi o lixão. Não queiram saber o que é um lixão. Eu não sabia que existia aquilo. Parece um mundo interminável de lixo. Em volta tem umas árvores que só tem galho assim seco, e você vê aquilo tudo preto, é urubu. E eles chamam gabiru, são umas ratazanas desse tamanho, bem alimentadas, fortes. E eu cheguei exatamente, daqui a pouco os carros da Conlurb estavam chegando para despejar o lixo. E eu fiquei naquele mau cheiro, olhando, meu Deus, o homem da Kombi foi embora. E agora o que é que eu faço naquele sol, naquele mau cheiro, mosca? Eu pensei, o que eu faço? Senhor Jesus, o que eu vou fazer aqui? Eu vi surgir lá no meio do lixo uma mulher negra, forte. Ela só tinha 2 dentes, os caninos. Essa mulher levantou, parecia a imperatriz do lixo. Ela gritava, mas ela xingava os urubus. Agora ela xingava de uma forma maravilhosa. Era um palavrão atrás do outro. Parece que ela tinha se especializado em palavrão. Mas era um atrás do outro. Ela não respirava. Fiquei impressionada. Eu disse, Senhor Jesus, olha para lá. Aquela mulher. Como é que essa mulher brilha tanto no meio do lixo? De uma hora para outra o lixo desapareceu, só tinha ela. Senhor Jesus, que voz que ela tem para falar. Como ela pronuncia bem os palavrões. Que expressão.
Aquela mulher era magnífica. Eu disse, com certeza, o Senhor não botou essa mulher no mundo para xingar o urubu. Certamente essa mulher tem profeteia, porque profeteia é o primeiro dom da graça mencionado em Romanos 12. Profeteia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Profeteia, a mulher tinha a profeteia é a facilidade de expressão, não é todo mundo que tem. Ela tinha uma fluência, uma facilidade de expressão, a mulher expressava tudo. Fiquei lá. Eu disse, Senhor Jesus, me dá um meio de eu falar de ti para essa mulher. Porque essa mulher não pode ficar aqui no lixão. Ela fala muito bem para estar no lixão. Aí comecei a orar e perseguir a mulher. Eu sei que eu consegui chegar a ela, tirei ela do lixão, construí um barraco para ela mais distante do lixão, tudo mais. E orando para Deus me dar uma palavra. Mas Deus não dava. Quando foi no Natal, eu desci para lá com tudo, dia 24, para fazer um lanche com ela, mas seria um almoço, assim. Mas naquele dia eu tinha certeza, hoje eu vou falar de Jesus para essa mulher, ela vai se converter a Jesus Cristo, e hoje luz vai entrar na vida dela, e eu prometi a Jesus Cristo, eu vou lhe dar um presente de Natal hoje. Mas eu estava cansada de prometer as coisas e na hora desci para lá com fé no meu coração. Chegou na hora, sentamos, arrumei tudo. Cadê a palavra? Não vinha. Eu disse, Senhor Jesus, eu não tenho nada para dizer para essa mulher. Porque de uma hora para outra seca. Não tem mensagem. Aí ela disse, qual foi a primeira vez mesmo que eu vi a senhora? Ela me reportou a primeira vez. Eu disse, foi num dia que eu cheguei assim. Contei para ela a história da Daniele, aí a palavra fluiu. Eu disse, Hilda, fiquei impressionada com você. Como você xingava. Mas ela riu, meio envergonhada. Ela riu. Ela disse, mas se não fizer assim, os urubus comem tudo. E a gente fica sem nada. Eu disse, mas não adianta você xingar o urubu. Eles não entendem o que você está dizendo. Ela fez assim. Eu disse, você gostaria que eles entendessem? Aí foi que a mensagem veio completa. Eu queimei. Aí eu estava pronto, ali era o meu púlpito. Eu disse, você gostaria de compreender? Ela disse, eu queria sim. Eu disse, só tem um jeito. Você vira urubu. Vocês vão pensar que eu estou bêbada. Eu disse para ela, você vira urubu. Ela olhou para mim assim. Eu disse, aí você vai falar com eles na língua do urubu, com o bico do urubu, babando que nem urubu, batendo asa como urubu preta, você já é mesmo? Não adianta. Ela olhou para mim tão desconfiada, como quem diz, ela é doida. Aí, imediatamente, eu disse para ela, conheço alguém que fez isso. Virou urubu, eu disse, mais ou menos. Você fala com eles, como urubu, depois de você desvira. Eu conheço alguém que fez isso. Ela quem? Eu disse, Deus. Hein? Deus. Virou urubu? Mais ou menos. Aí, eu disse, olha, Zilda, você está vendo esse sol? Foi Deus que fez. Essas árvores, foi Deus que fez. Ó, o ar, aí eu comecei a dar uma de Paulo no Areópago, falando do Deus Criador. Mas Criador do que ela conhece. Não adianta, foi Deus que criou o átomo. O que é átomo? Comecei a falar do Deus que fez a formiga, que criou a chuva, a noite, as estrelas, tudo o que ela conhece. E eu acho que nunca mais ela tinha ouvido ninguém falar sobre estrela. Aí eu entrei com tudo. Depois esse Deus, ele criou o homem. Do jeito que criou o cachorro, criou o gato, eu fui falando. Deus criou o homem.
Só que ele queria falar com o homem. E ele falou, mas o homem não entendia, porque ele é Deus, o homem é homem. Me lembrei da escritura de Hebreus. Havendo Deus falado de muitas formas aos filhos pelos seus servos, os profetas, nesses últimos tempos, falou através do Filho. Aí eu fui falando das alianças adâmica, edênica e abraâmica, sem mencionar, apenas dizendo, e ela ouvindo. Havia ali um coração receptivo. E eu disse para ela, pois é, minha filha, falou de todo jeito, pois o homem não entendia. Era como você falando com o urubu. Você fala. Eu acho que todo dia os urubus vêm, você fala, e eles no outro dia vêm. Ela disse, é porque eles não entendem você. Se eles soubessem que você está xingando a mãe deles, se você soubesse que você está rogando praga para eles morrerem tudo, ele não viria. Mas eles não entendem. No outro dia eles estão lá, tudo de asinha batendo. Sabe o que foi que Deus fez? Deus virou homem. Já viu falar de Jesus? Já. Ele é Deus, homem. Deus botou a palavra dele no ventre de uma mulher e teceu um corpo para ele no ventre da mulher. Sabe por quê, Hilda? Porque todo ser humano, Deus tece um corpo para ele no ventre da mãe. E quando nasce, aquele corpo foi tecido por Deus. Eu fui falando com ela e disse, pois é. E quando nasceu Jesus, ele era Deus num corpo de homem. Cresceu, andou, falou, era Deus. Depois, porque ele era tão bom, ele foi morto. Desvirou, agora é só Deus. Isso que é Jesus Cristo, ela disse. Eu disse, veio aqui e morreu por nós. Por nós. Nós o matamos porque nós precisávamos que ele morresse, para que nós fôssemos salvos. E agora, ele é Deus. Mas do jeito que ele falava antes, que ninguém entendia, ele continua falando hoje, mas ele já deixou a palavra dele, ele já ensinou, já disse como é, já orientou, já falou do amor dele. Já disse isso tudo. E tem uma coisa mais interessante, Hilda. Ele está aqui ouvindo a gente, Hilda. É por isso que eu deixei minha família lá em Copacabana. E eu estou vindo aqui atrás de você. Porque ele ama tanto você, que ele quer você para ele de qualquer jeito. Ele quer você, toda a humanidade, em toda a eternidade com ele. Essa mulher chorava. Essa mulher chorava. Quando ela morreu, ela já era a líder do círculo de oração, de intercessão ali do Gramacho. Como essa mulher foi atingida? Uma mulher que morava no lixão, estuprada várias vezes. Eu tive que pagar os 2 filhos para irem lá estar com ela, porque nem isso, eles ficavam ali pela estrada de ferro da Leopoldina. Sofrida, rejeitada, pisoteada, apanhou foi muito de homem, vivendo do lixo, disputando comida com urubu. Jesus estava interessado nela. Você acha que ele não está interessado na sua vizinha de escritório? Nas suas alunas? Na sua família? Mas é preciso que haja em você um coração que queime pela notícia que você já recebeu dele. Assim como o coração de Raabe ardeu e queimou de admiração pelos feitos do Deus poderoso que olha para os desvalidos, é preciso que o seu queime pelo amor de um Deus que rasgou o seu filho lá na cruz para você ter acesso a ele. Quando Deus rasgou o mar vermelho
para dar livramento físico ao povo de Israel. No outro lado, quando eles chegaram, eles olharam para o mar e eles viram o mar vindo, fechando os 2 paredões de água sobre os soldados de Faraó, sobre os carros, sobre os cavalos. E eles ficaram perplexos, olhando aquilo naquele silêncio. E de uma hora para outra, eles viram corpos de soldados e de cavalos boiando. Naquela hora eles viram o lugar onde eu passei. Eles foram julgados. Moisés conseguiu começar um discurso que hoje se chama o hino de Moisés. Ele não sabia que ia dizer aquilo. O Senhor é um Deus de guerra. As mulheres não fizeram discurso, porque mulher é mulher. Miriam, não brinque com mulher. Naquela confusão, todo dia ela sabia onde estava o pandeiro. Pegou o pandeiro e foram dançar. Dançar, inventando um corinho que elas nunca tinham cantado. Mas elas ali inventaram para louvar a Deus. E Deus estava lá se refestelando naquela adoração, naquela dança, naquela alegria. Por quê? Porque Deus tinha dado livramento físico a elas. Será que você, no seu quarto, sozinho, já desligou seu celular e já compôs um corinho ou uma frase e dançou para esse mesmo Deus que rasgou o seu filho lá na cruz para dar a você livramento espiritual, caminho de acesso para Ele? Por que será que aquelas mulheres se emocionaram tanto? E você não se emociona mais? O seu coração virou pedra. Não queima. Que noiva é essa? Plácida. Indiferente. Deixa cada um se virar. Parece que você é um corpo à parte. É tão lindo ver cada homem que chegava a dizer alguma coisa que Deus fez. Oh, coisa boa. Cada um que vinha trazia uma novidade do que Deus tinha feito. E o coração de Raabe saltava. Maravilhada pelos feitos do Deus que se levanta a favor dos oprimidos. É preciso que o nosso coração de novo se mova, minhas irmãs. É preciso que o nosso coração de novo esteja pronto para queimar. Queimar de amor. É preciso que pensemos qual é a nossa participação nessa sociedade, nesse vale de ossos secos que continuarão secos se nós nos abrirmos a nossa boca. O profeta Ezequiel, quando viu o vale de ossos secos, disse: estão sequíssimos. Já era. Deus disse: aí, profetiza, abre a boca. E porque ele obedeceu a Deus e profetizou, ele viu depois um exército. Mas às vezes nós olhamos e dizemos: há de ter quem faça. Raabe pegou desde o primeiro movimento o que Deus começou a fazer no Egito, e o coração dela começou, e ela foi, e depois só quem sabia contar a história de Jericó era ela e a família dela. O que eu desejo para você é que você hoje tenha tempo para pensar qual a sua participação. Por que o seu coração não pega fogo? Por que você não se interessa? Por que você está dentro e tão distante? Por que será que não existe mais o mover? Cadê a paixão? Ou nunca houve? O que é amor para você? Palavras tão desgastadas, tão usadas ainda, mas que não fazem mais nenhum sentido.
você não morreu. Ainda tem tempo. Raabe era uma prostituta, dona de um prostíbulo, rejeitada, sem esperança. Mas uma vez que ela ouviu falar desse Deus que se lembra dos desvalidos, o coração dela começou a admirar. O coração dela começou a gritar. E foi através disso que ela começou a crer num Deus que tem poder e que se interessava por ela. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, o nosso coração. E a consciência que Tu és o mesmo Deus. O Deus que fez maravilhas no Egito. O Deus que fez maravilhas em Jericó. O Deus que foi anunciado pela boca de viajantes, que também não Te conheciam, mas viram o que Tu fizeste. Hoje nós estamos aqui e Te conhecemos. E já ouvimos de Ti, já sabemos do Teu amor, mas de uma hora para outra perguntamos por quê o nosso coração não se move. Porque nós estamos tão plácidas. Porque não nos incomodamos com a dor em nossa volta. Às vezes achamos que é tão grande o que o necessitado precisa. Mas Raabe começou pela sua família. Ou que nós possamos nos mover pelo que está em volta. E depois o Senhor vai nos dando mais. Porque a sua palavra diz que se formos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Nós queremos render o nosso coração e falar para o Senhor. Que talvez não o conheçamos tanto quanto Raabe ficou conhecendo. Mas nós queremos crescer. Como Raabe te conheceu a partir de uma notícia. E as notícias foram vindo. Até o momento que ela rasgou o coração e se declarou fora de Jericó, apesar de estar lá dentro. Nós queremos que o nosso coração exploda da certeza de que nós saímos do mundo e nós estamos no Teu reino. Por isso, ó Pai, nós hoje Te agradecemos por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém.